Entrada de mercadoria. Nós temos aqui o menu estoque. Dentro do menu estoque nós temos a entrada da nota fiscal. Usamos essa tela para dar entrada na nota fiscal, que é o espelho da nota, e também atualizar o estoque. Se o fornecedor não estiver cadastrado, primeiro eu vou aqui no financeiro, contas a pagar, fornecedores, cadastro o fornecedor. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso verificar aqui embaixo para cada campo o que preencher. Após preenchido, eu volto na minha tela de entrada de nota e vou preencher. Você observa que cada campo tem também a sua ajuda. Estou aqui no fornecedor, depois que eu cadastrei o mesmo, eu teclo F4, procuro o fornecedor. Se eu clico aqui em código, ele me traz em ordem de código. Se eu clico aqui na razão, ele me traz em ordem alfabética. Digito o nome do fornecedor, é só começar a digitar que ele aparece a telinha, teclo Enter e posso escolher o meu fornecedor. Digito o número da nota, a série, a data que a mercadoria chegou na minha empresa, o tipo de pagamento, se é à vista ou se é a prazo, a data da emissão, a data de saída dessa mercadoria. Se não tiver essa informação na nota, eu deixo em branco. O tipo de frete, e o modelo da nota fiscal. Eu tenho vários modelos aqui. O mais usado, você pode observar aqui, que é o 55, que é nota fiscal eletrônica. Após gravar o cabeçalho da nota fiscal, eu vou informar os dados da mesma, o produto. Então eu aperto F4 ou clico aqui em produto e verifico se o mesmo está cadastrado. Porque para mim dar a entrada na mercadoria, primeiro eu tenho que cadastrar o produto. Então eu fecho aqui, vou lá em estoque e tenho aqui a opção produtos. A minha tela de produtos, eu tenho o código de barra. Se o produto tem código de barra, eu digito o mesmo ou passo o leitor de código para ser mais rápido. Como é uma inclusão, eu deixo aqui o produto em branco, que o próprio sistema irá gerar o código para mim. Informa a descrição do produto, o preço que eu estou vendendo esse produto, valor de promoção, e aqui eu tenho várias opções agora. Grupo, subgrupo. O grupo é como se fosse uma categoria. Eu posso cadastrar várias categorias, separar os meus produtos por categorias. Por exemplo, num supermercado eu tenho a categoria alimentícios e dentro dessa categoria eu tenho, por exemplo, os enlatados, eu tenho hortifruti. Então eu poderia vir aqui nesse link aqui do lado, onde eu tenho várias opções, cadastrar um grupo, por exemplo, alimentício. Agora eu volto e procuro lá o meu grupo alimentício. Dentro do grupo alimentício, eu posso também cadastrar vários subgrupos. Por exemplo, eu tenho um subgrupo hortifruti. Essas informações é só para efeito de organização. Se
Se você não quiser, você pode ter um grupo geral e um subgrupo geral, porque os seus relatórios também saem em ordem alfabética. Agora eu vou informar a medida desse produto, eu vendo ele em unidade. Aqui eu tenho o código do NCM, que é a nomenclatura do Mercosul. Esse código é obrigatório para a nota fiscal eletrônica. É composto de 8 dígitos. Você, para encontrar essa tabela, basta ir à internet, pesquisar e baixar a mesma. Se o seu produto tem um código da Anvisa, você pode digitar ele aqui. O fornecedor, você pesquisa. E também você pode deixar aqui o geral, caso você não queira controlar por fornecedores. Porque quando você digita a nota, ele atualiza essa informação aqui. Tributação. Nós vamos informar ao sistema se ele é tributado de 17%, se ele é substituição, se ele é isento. No nosso caso aqui, ele é 17%. O custo da mercadoria. Se eu não informar quando eu der a entrada na nota, ele vai atualizar. A quantidade mínima para eu ter um relatório, que quando esse produto chegar a 5, por exemplo, ele vai tirar um relatório e falar, o produto precisa ser comprado. E eu tenho aqui o CNT e o CNTS, que vai me informar a quantidade. Esses campos são alimentados através da entrada da nota fiscal. Então eu vou apenas gravar. Gravado o meu produto, eu tenho aqui algumas informações contábeis que eu posso colocar de acordo com o tipo da empresa. Empresa para Simples Nacional ainda não há obrigatoriedade dessas informações. Complemento, ele me dá se o produto é controlado por validade e também posso colocar a localização onde está esse produto. Está na prateleira X, posição Y. Eu tenho também ele lá no depósito, perto de alguma coisa. Então eu uso essas localizações aqui. Posso colocar uma observação. E também na balança, eu posso vir aqui informar se é unidade de preço, se esse produto faz parte da balança e em qual departamento esse produto. Posso colocar os dados da receita, quantidade de embalagem e gerar um arquivo que eu vou exportar ele para a balança. Nós temos aqui outra orelhinha, onde eu posso dizer também que esse produto é composto por vários outros produtos. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Eu tenho um guarda-roupa. Esse guarda-roupa, ele é composto, por exemplo, por madeira, ele é composto por prego, ele é composto por exemplo, chaves. Então eu coloco esse produto, a composição dele aqui, e quando eu fizer uma venda desse produto, o que vai acontecer? Esse material aqui vai ser baixado do estoque. Então se eu coloco lá um guarda-roupa ou por exemplo um sofá que utiliza essa informação, esses dados serão baixados automaticamente. Em caso de supermercado, eu posso colocar, por exemplo, aqui no nome da descrição do produto, que é comprado, por exemplo, uma caixa de cerveja. E aqui eu coloco a composição dela em lata. Então toda vez que eu vender uma caixa de cerveja, automaticamente ele vai baixar essa composição. Uma caixa de cerveja vem 24. Então ele baixa na caixa de cerveja e baixa também na caixa em lata. Vai lá e baixa 24 em lata. E aqui eu tenho a decomposição da mesma forma. Então quando eu der uma entrada numa caixa de cerveja, aqui na entrada, ele vai também alimentar aquela caixa em lata. Porque se eu vender uma, ele vai diminuir lá.
Se eu der entrada, ele vai diminuir nos dois. Ou seja, o que compõe, por exemplo, eu tenho uma caixa de cerveja, compõe ela 24 com um código de barra em lata. E da mesma forma, se eu der entrada num código de barra da caixa de cerveja, que é diferente do código de barra da lata, esse vai ser distribuído também para as latas. Aqui eu tenho outra orelhinha, que é os fornecedores. Todas as entradas minhas ficam gravadas aqui, para eu ter uma ideia de custo, qual nota fiscal que entrou e qual fornecedor que me vendeu. E tem algumas opções extras aqui, que é quando esse produto, esse sistema está com um bloco de posto de gasolina, eu posso controlar ele também por bico e criar o LMC. Nessa informação agora vamos ficar só com as opções básicas. Vou gravar e vou voltar lá na minha entrada de produto. Está aqui o meu produto. Vou dizer que está entrando 100 no valor de R$2, valor total, valor de desconto. O preço de venda está 1. Se eu alterar aqui para R$5, automaticamente no preço de venda ele será alterado. Coloco a data de validade e o CFOP de entrada. Faço essa opção aqui para todos os restantes dos itens da minha nota. Caso ele não esteja cadastrado, eu tenho que ir lá no cadastro de produto, cadastrar o produto, voltar e lançar. Como eu disse que ele é a prazo, eu tenho aqui o ícone financeiro, onde eu vou informar o número de título, o vencimento, o valor e o tipo de documento. Assim, ele vai alimentar o meu financeiro lá no contas a pagar. Na hora que eu tirar uma relação de títulos a pagar, aquela informação vai estar aqui em aberto. Nós temos também uma outra opção, que é importar os dados do XML. Será feito numa outra lição, para que essa não fique tão grande. Obrigado.